Você também pode ser um produtor de alimentos limpos. Esse é o tema do programa que vamos doar para você por uma gentileza da TV Cidade. Vamos educar, vamos ensinar, porque nada se cria, tudo se copia. É isso aí, né? Como nós não podemos mais expressar diversos verbetes no idioma português, eu tenho que me policiar muito, hoje em dia, para não usar termos proibidos no idioma português. Então, isso fica mais facilitado quando você dá uma aula. E numa aula você não entra em termos políticos. E aí o telespectador é beneficiado. Vamos adiante? Então, aqui está um símbolo da família brasileira, da agricultura familiar, que também pode ser agricultura urbana, onde o casal, agricultores modernos, estão em companhia do filho, em crescimento, que vai absorver os conhecimentos do casal, produtor de alimentos limpos. Então, esse nosso projeto também é profissional, a minha empresa se dedica a ele. Ele atende não só projetos, mas também dá assistência, faz a implantação, seleciona equipamentos, indica fornecedores. Isso tudo para hortas domésticas, hortas em condomínios e hortas industriais. É muito difícil privilegiar santo de casa. Muito difícil. Mas vamos tentar. Estamos tentando há 18 anos no canal TV Esperança inicialmente e agora, nos últimos anos, na TV Cidade, onde mostramos ao povo, não só de Joinville, mas também o povo da internet, do YouTube, como é que se faz uma agricultura saudável. O que são os alimentos limpos? Então, vamos explicar bem fácil. Um alimento que não é limpo, ou alimento contaminado, ele vem muitas vezes dos Ceasas. Dos Ceasas do Paraná, do Ceasa de São Paulo e de outras Ceasas, ou centros de distribuição de produtos hortifrutigranjeiros. Mas esses produtos não têm certificação orgânica, não se sabe como foram produzidos. Então são alimentos considerados sujos, perigosos para a saúde. E os alimentos limpos, os que são produzidos na periferia das cidades, das grandes cidades, das médias cidades, esses nos cinturões verdes que muitos municípios preservam sagradamente, nessas regiões são produzidos esses alimentos limpos, onde o próprio consumidor visita o produtor. Então chega no final da semana, pega a família, vai de carro e vai visitar o agricultor familiar, o produtor de alimentos limpos, como ele produz esses alimentos. Lógico, o pai, a mãe quer saber o que é que vão colocar na mesa do filho. Que tipo de comida vai para a mesa do filho. Então, esses são os alimentos limpos. Mas eu quero fazer um alerta. O que não são limpos são contaminados muitas vezes. Então, aqui tem uma relação de agrotóxicos proibidos e não permitidos e os acima dos limites. Então, o campeão da contaminação é o pimentão, depois vem a goiaba, vem a cenoura, vem o tomate, vem a alface, a uva e assim por diante, como vocês poderão observar aí nessa transparência. Muito cuidado. Então você se livra desses contaminantes todos, se garante a saúde da tua família e a tua também. Não precisa ser engenheiro agrônomo para ter boa saúde.
não precisa ser engenheiro agrônomo para cuidar da saúde e se disciplinar e colocar para dentro coisa boa. Isso que é da longevidade. Então, aqui está uma caixa de produtos coletados nas hortas orgânicas, nas hortas de alimentos limpos. Então, alface, cenoura, tomate, tudo sem contaminantes, tudo sem agrotóxico. É possível produzir sem? É sim. É tecnologia. É cultura, é educação, é disciplina, é vontade de fazer. Mais um pouco de produtos para aguçar a mente dos telespectadores. E aonde plantá-los? Então, existem diversos cenários que eu vou mostrar para vocês aqui, onde vocês podem escolher o que mais se adapta a cada situação. Você mora numa casa com o fundo da casa com espaço para fazer montagem de uma horta dessa, você mora num condomínio, aí tu fala com o síndico, oi síndico, vamos usar aquela cobertura das garagens, vamos montar uma horta lá? Olha quantos condôminos vão querer participar dessa horta. Poderá ser uma cooperativa, poderá ser uma associação, enfim, isso depende do síndico. O síndico aberto ou o síndico fechado, eles é que decidem. O síndico de mente aberta, logicamente, vai gostar da ideia. Ele vai querer participar desse projeto. Vai ser projeto de mídia, projeto de qualidade de vida. E vai vender muito mais apartamento quando você tem entre os condôminos um projeto desse. Isso muitos investidores já descobriram. Então, mais um modelo que vocês podem copiar, ele já tem assim umas armações de metal curvadas para colocar o plástico, no caso de chuva, muito sol, muita chuva. Mais aqui para o carpinteiro de vocês, para fazer o suporte dos canteiros. Mais uma ideia que vocês podem copiar. Nada se cria, tudo se copia. Mais uma, olha aqui um pouco mais sofisticada. Esses vasilhames vocês podem comprar nas casas que vendem materiais plásticos, embalagens plásticas. E aqueles que têm uma casa com a parte de trás da residência, um jardim, um quintal, poderão copiar esse modelo aí que é muito interessante. Vocês vejam que todos os canteiros são modelados num tamanho certo, os corredores estão lá dispostos para você poder caminhar entre eles, para você fazer os tratos culturais, plantio, colheita, irrigação, né? E tudo com encaixes de madeira. Bem fácil, bem fácil. É só vontade. É sair da frente da televisão e ir para a luta. Uma luta boa, porque ela vai fazer com que o teu coração bata mais, circule melhor o sangue e você tenha menos dores nos joelhos, certo? Das juntas. É isso que é o segredo da vida, da longevidade. Solo, isso é muito importante. Quando você planta, você tem que ter um solo favorável ao desenvolvimento desses cultivares, né? Do repolho, da couve, do alface, do agrião, da rúcula, da cebola, da salsa, né? E o solo, ele deve ter uma composição de... Ou você usa solo vegetal, você vai entrar no fundo do teu quintal, se tiver um bosque, você coleta, tira a sarapieia e coleta, raspa aquele solo, os primeiros 5, 10 centímetros de solo, para montar teus canteiros suspensos. Você pode usar também a matéria orgânica para enriquecer o solo que você tem à disposição. A matéria orgânica, ela vem do esterco de galinha, ela vem do esterco de gado. E o melhor é o esterco de gado curtido. Não pode ser esterco de gado não curtido, sem defecado, tem que ser curtido. E calcário. Então tem que ter um pH neutro do solo para que o calcário libere os componentes químicos do solo. Segredo do plantio.
nós temos aqui a procedência das mudas, que é muito importante, de onde é que vem essas mudas. Dias nublados, você pode plantar em dias nublados, de preferência. E quando está garoando, no final das tardes, e irrigar após o plantio. Então, esses são os macetes. Bem simples, não tem nada de sofisticado. Isso não quer dizer que você, às vezes, consulte um profissional da área, né? um agrônomo, que pode te ajudar mais a produzir melhor, a evitar certas doenças e pragas, certo? Catação manual. E assim você tem fornecedores de mudas, em Joinville tem diversos, que vendem essas mudas para você, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Não tem perda nenhuma. A pega é de 100%, porque o enraizamento nesses cubetes, que são tirados desse isopor, esse IPS, eles estão com as raízes intactas. Você, quando planta, não maltrata essas raízes. Aí estão fora do invólucro de semeadura, a muda, e é assim como você deve plantar. Você abre o buraco, a covazinha, coloca a muda dentro em pé e fecha, dando uma pressão para que tire o ar no entorno das raízes e a planta em seguida continua no seu crescimento. Então é assim que faz. De preferência, use luvas se você tem problemas de unhas, pele muito sensível, dependendo da idade, sempre usar luvas, sempre. Porque no solo sempre existem micro-organismos que podem te contaminar, te fazer mal e se infiltrarem debaixo das unhas e criarem problemas que são difíceis de curar muitas vezes. E aí você, quando planta, você usa, depois de plantado, você usa a cobertura seca, a sarapieira, o mulching, como dizem em inglês. Então essa é a figura dessa proteção, porque aí você evita a perda da umidade e você também dificulta a brotação de plantas não desejáveis. Aqui estão couve, os repolhos, né? E a irrigação é muito importante. Quando você pensa em plantar, você tem que primeiro pensar em água. Não quero falar na água com cloro. Eu falo aqui, nesse caso, da água da chuva. Você tem que montar um esquema de captação de água e armazenamento para que você possa, nos dias de mais seca, você possa irrigar corretamente suas plantas, que elas não suportam o cloro que existe nas águas tratadas urbanas. Você pode usar um regador, você pode montar um sistema de irrigação simples, você pode usar mangueiras furadas, mas você tem que ter orientação do profissional. Pode usar também uma mangueira acoplada a uma cisterna onde contém água da chuva e, dependendo da altura dessa cisterna, ela dá pressão na mangueira e nesse regador aí. Bem bacana isso aí. E a colheita, né? A colheita, você sabe que é a parte mais prazerosa de toda essa história, né? A colheita, então, as crianças se envolvem facilmente, né? Os netos, os filhos. E a festa dos avós. É a festa dos avós, né? O avô que é cuidadoso, os netos que não são ideologicamente minhocados na cabeça, eles escutam os avós, escutam os pais. E isso é uma coisa, hoje em dia, muito difícil de conseguir. A aceitação dos jovens para com os idosos. Mais uma vez, uma colheita muito vistosa, com rabanetes, alface. Eu tenho, inclusive, produção de aspargo. Então, uma produção pequena, experimental, mostrando aos meus vizinhos, aos que frequentam a minha horta da terceira idade,
aos meus alunos, eu mostro que é possível você colher aspargo em quantidades razoáveis para enriquecer a tua alimentação do verde. Vamos para a minha horta. Mas antes de eu ir para a minha horta, eu quero ainda deixar com vocês aí algumas ideias de que com a dificuldade mundial que nós temos hoje, do problema dos combustíveis, do problema da energia, da explosão demográfica. Em 10 anos, nós aumentamos 2 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nós estamos com 8 bilhões de habitantes. Todos precisam comer 2 ou 3 vezes ao dia, precisam tomar banho, precisam de água, precisam de um lugar para defecar, precisam de oxigênio, precisam de insumos que vêm da terra. E como tem uma pequena legião de mega multimilionários, estão preocupados com o seu patrimônio, de que com o excesso de gente, eles correm o risco de serem predados. Então eles querem reduzir o número de pessoas na crosta terrestre. E aí vocês sabem dessa história, nós já passamos por ela. A Covid foi um dos elementos da redução da população mundial. As vacinas sem certificação foram compradas e aplicadas, por força de lei, inclusive, na ditadura. Então você, com esse cenário em decadência da humanidade, você tem que se precaver com a horta da tua casa. Plante uma mandioca, plante milho, plante abóbora, plante chuchu, plante laranja, plante pitaia, maracujá, banana. Banana é fantástica a produção da banana, é um dos produtos mais ricos que tem na natureza para a alimentação humana. Então, se você agora não der esse salto, de tomar essa decisão e de suprir para a tua família, para o teu descendente, comida, o mínimo possível de comida, no caso de uma emergência, no caso do fechamento das rodovias do Brasil, a comida não chega mais nas cidades. Você teria condições de atender a tua família? Você teria um amigo agricultor, parceiro teu, onde você faz parceria com ele, com fornecimento de tecnologia e recursos para a produção de comida, garantindo isso para a tua família? Palmito, banana, maracujá silvestre, mamão, abacaxi, são frutas tropicais. É isso que você tem que pensar. Procure um engenheiro agrônomo para te orientar profissionalmente, porque esse dia chegará. Na Argentina chegou, na Venezuela está instalada a fome, só os que são ideologicamente alinhados têm comida boa e têm proteção, o resto são párias. Cuidado com isso. Então, faça a tua horta, plante as tuas árvores, para que você possa garantir, como responsável da família, possa garantir o mínimo de alimentação para os teus descendentes. Se pôs no mundo, agora trate de garantir a comida. Porque se houver uma corrida aos supermercados, a invasão dos supermercados, aonde é que você vai fazer suas compras? Aonde? É contigo daí. Então vamos ver algumas imagens da minha horta, onde eu também comento sobre as plantas, sobre o solo, sobre a cobertura do solo, sobre irrigação. E aí você tem condições, se precisar da minha ajuda, eu ajudo nisso aí, e condições de fazer o teu projeto da comida futura que vai faltar. É isso aí. Vamos ver então esses vídeos. Aqui nós temos a alface americana, plantada num pote com solo orgânico e cobertura de mulching, de cobertura verde, cobertura seca, como vocês estão vendo aí. A pimenta malagueta, um excelente tempero da cozinha brasileira. Para quem gosta de pimenta, tem aí um prato cheio.
diversos tipos de alface. Você tem que ter essa variedade para alternar os gostos dos consumidores. Então, o plantio em potes elevados facilita as pessoas de mais idade a trabalharem com conforto. A salsinha, o alecrim, é muito interessante. Olha, nos temperos das carnes. O alface americana cresce muito bem, sempre com cobertura seca para proteção da umidade e do crescimento de plantas indesejáveis. E o passarinho pardal é o grande comedor da alface americana. Faz grande estrago. Aqui nós temos a capuchinha, as flores da capuchinha são excelentes numa salada para diversificar e dar colorido à salada. Alfavaca no tempero de pratos de peixes e crustáceos. E assim nós temos uma grande variedade das folhas aí da beterraba também. São muito gostosas. O mulching, que é a cobertura seca em inglês, a pimenta malagueta. Então, tá aí. Aí é um corredor entre os potes. Você pode ter facilitado assim a tua tarefa diária de manutenção, as mudas de couve manteiga, o salsão, excelente tempero. É isso aí, ó. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Sejam bem-vindos à minha horta orgânica da terceira idade. Vocês têm bastante oportunidade de aprendizado. Aqui a gente chega às 11 horas da manhã, colhe as folhas do alface e leva para a mesa. Lava, dá uma refrescada e a comida está no prato, baratíssima e de boa qualidade. Então, como vocês podem ver, a gente está aqui nos canteiros da terceira idade. São canteiros que a gente usa já há mais de 10 anos, facilitam o plantio, o cultivo, a manutenção, os tratos culturais, porque eles estão num nível mais elevado, evitando assim que você fique de joelho ou acocorado o tempo todo, trancando a circulação e o problema das juntas que muitos com mais idade já apresentam no joelho, no ciático. Enfim, é uma alternativa importante, interessante, que melhora a cabeça das pessoas de idade, faz com que o idoso se preocupe com a natureza, ele fica observando o crescimento das plantas, observando se tem alguma praga, fazendo a irrigação, porque hoje em dia chove pouco, venta muito e chove pouco, e quando chove, chove bastante num determinado tempo e logo para. E assim a gente, quando falta água, as verduras são abastecidas pelas nossas caixas da água, nossas cisternas da água coletada da chuva, dos telhados. Não é uma boa? Então nós temos esses projetos aqui, e profissionalmente eles são elaborados para os nossos clientes que também necessitam e desejam uma horta da terceira idade nas suas residências térreas, em apartamento, na jaula de concreto. Isso não é possível. Eu mostro para vocês que existem saídas, existem alternativas interessantes que movimentam a tua cabeça, que movimentam o teu corpo, que movimentam os teus músculos, as tuas articulações, e posso ensinar vocês como preparar um bom solo para plantar essas verduras. Mostro para vocês, já mostrei, aonde comprar as mudinhas, Stecklinge, como diz o alemão, certo? Para que você possa, então, dar o rodízio dos teus canteiros. Então, você colhe o alface, sai o alface, entra o rabanete. Sai o rabanete, entra o repolho roxo. Sai o repolho roxo,
entra a cebola, sai a cebola, entra a salsa, mas nós temos todos esses canteiros aqui. Essa aula de hoje, ela destina-se àqueles senhores, aquelas senhoras que necessitam se mexer, que necessitam pensar, necessitam trabalhar com as mãos e com boa qualidade de vida. Dormem satisfeitos, dormem sem dor de cabeça e sentem a necessidade, quando acordarem no dia seguinte, de voltar para a horta e fazer mais alguma coisa, e mais algum serviço, e mais um solo, mais uma peneiração, e mais a coleta de matéria orgânica. Então, você não tem uma horta se não tiver matéria orgânica. Já mostrei para vocês. Aí, como é que eu faço matéria orgânica? As folhas são todas recolhidas, que caem das árvores, e são amontoadas numa estrumeira, onde a gente adiciona os dejetos animais, matéria orgânica vegetal que sai da cozinha, restos de verdura, de cascas, assim por diante, de frutas, e resto de alimentos, de comida que vai para a formação de uma base para a planta, constituída grandemente pelo humus e pela matéria orgânica que você preparou durante meses. A minha estrumeira, a minha produção de humus, ela já tem mais de 40 anos, então não me falta humus, não me falta matéria orgânica para os canteiros. Às vezes eu tenho até demais, porque um solo muito orgânico, ele seca rapidamente e você tem que estar molhando diariamente para não perder as plantas. Elas murcham logo. Agora, quando você tem mais argila, a argila segura mais a água. Se você tem argila, areia e matéria orgânica equilibrados, 1/3 mais ou menos de cada proporção, você irriga de 3 em 3 dias quando não chove. Então, esses são as minhas recomendações sobre você ter uma horta em casa e uma horta da terceira idade. É um luxo. E assim eu concluo mais um programa Ecologia em Ação, convidando-o para o próximo. Até lá!